Sejam bem-vindos a mais um quadro que é o Circuito de Filmes, trazendo filmes que vão inspirar você na psicologia, trazendo a temática da psicologia, a parte emocional e entender alguns pontos, né? O drama que os personagens passam no filme e o que acontece com a gente, com pessoas próximas a gente. O filme de hoje é Meu Filho, Meu Mundo. Eu estou trazendo esse filme, né, em algumas lives, porque a temática do autismo, ela de fato é uma temática que tem ganhado força, e esse ganhar força, até só para você ter ideia, quando a gente vai no shopping, eu fui no shopping e existe vaga de autista, né? Se tem o normal de vaga de idoso e uma pessoa, né, cadeirante, e agora tem autista também. Então, o que eu estou trazendo aqui? Estou trazendo um filme onde você vai assistir no YouTube. É só botar lá no YouTube, você vai assistir. Baseado nisso, eu estou trazendo conceitos e temáticas para agregar nessa visão do autismo. A ideia aqui é trazer a ideia da visão tanto dos pais, que passa pela situação, tanto o filho em si, a pessoa, e tanto criança como adulto. Então, o subtema de hoje é falar sobre o que entender sobre a mente autista. Obviamente, as pessoas autistas processam as informações e aprendem de uma maneira diferente do que nós, neurotípicos, que fazemos. Principalmente porque seus cérebros funcionam de uma forma diferente. Quem conhece a norte-americana Taper Grande já tem um entendimento dessa diferença, que é diferente forma de pensamentos e processamento de informações do autismo. Isso porque ela é considerada uma das principais pessoas do espectro, né, a seguir e explicar como se sentia, como entendia e aprendia com as diferenças do seu cérebro apresentavam. No livro Thinking in Pictures, né, a sua autobiografia, Tempe explica sobre o pensamento por meio de imagens e como usou esse aprendizado a seu favor para aprender e se desenvolver. Desde então, sempre que pode, ela recorda sobre a importância de levar as diferenças em consideração, especialmente quando educadores têm o papel de ensinar pessoas no TEA, que é o mesmo nome do autismo, que as crianças têm que ser expostas às coisas diferentes para se desenvolverem. Outra pesquisadora especialista no que diz respeito ao pensamento aprendizado no autismo é a linguística Hilde de Klerk. Mãe de um menino de espectro, autora de diversos livros, assim como Temple Grande, ela também defende o entendimento da sociedade sobre as pessoas autistas e sua forma de entender e aprender. Por meio da literatura dessas duas especialistas, reunimos algumas informações que podem ajudar a conhecer mais o cérebro do autista. Ribeiro, seja bem-vindo. Então, os autistas podem ter dificuldade com a generalização. Muitas vezes as famílias se queixam que a criança aprende de um determinado comportamento em terapia, mas não consegue replicá-lo, né, em casa ou em outros lugares. Isso acaba acontecendo porque o autista tem dificuldade de generalização. Então isso significa que um comportamento precisa ser aprendido e replicado seguindo as mesmas estratégias em outros lugares, até que se tenha certeza do aprendizado. Hilde de Klerk, né, por exemplo, explica esse ponto de vista por meio de uma situação que vivenciou com uma criança que conheceu.
Então, durante uma excursão da escola, o menino começou a rabiscar com o lápis uma das paredes. Vendo a situação, a professora chegou e chamou a atenção dela, dizendo: você não pode fazer isso aqui. A criança então se desculpou e em seguida se dirigiu a um novo local para continuar a rabiscar a parede. Segundo Hilde, isso pode parecer desprezo pelas regras, mas quando falamos de pessoas autistas, na maioria das vezes é apenas falta de entendimento e generalização da regra. Ou seja, a criança se dirigiu a outra parede e continuou a rabiscar porque entendeu que a regra era com a relação àquela parede em específico e não em geral. Então, entender sobre essa dificuldade de generalização é essencial para conseguir ensinar quem está no espectro do autismo. Esse é um detalhe, né, dentro de um todo que é o autismo, que você vai entender que essas particularidades é preciso, né, os pais conhecerem, os professores conhecerem, para que a gente saiba lidar melhor, né? Como o próprio exemplo que eu passei aqui transmite para vocês, é que essa criança do exemplo da parede, para quem é desavisado sobre isso, vai pensar que a criança está fazendo birra, está não obedecendo. E na verdade não é exatamente isso, tá? Então assim, espero que tenha feito sentido para vocês esse breve recorte. Eu vou estar trazendo mais temáticas sobre isso. E assistam um vídeo Meu Filho, Meu Mundo, tá? Tá fácil no YouTube. É algo que vai fazer diferença para vocês aí também, tá? Forte abraço, fica com Deus. Deixe seus comentários aqui, aprendizado sobre o tema. Você que passa por isso, tem alguém próximo, deixe seu comentário aqui. Abraço, fica com Deus, até mais.